Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Começando mais uma semana, mais um dia de abril que já está nos deixando. E tem muito o que deixar de ruim. E o mês de maio, o belíssimo mês de maio, chega para renovar as nossas esperanças. Daqui a 2 dias ele se apresenta e nós pedimos às forças positivas que ele traga trabalho para o povo brasileiro, para o povo maranhense. E nós pedimos que traga juízo aos homens que comandam este país, aos homens que comandam este estado, esta cidade, a nossa área metropolitana, os 13 municípios da nossa área, incluindo Alcântara, que está fervendo. Pedimos que traga paz no mundo, uma paz internacional. E mexendo com coisas internacionais, com trabalho, com emprego, com Maranhão, com Brasília, nós recebemos hoje um deputado federal que está na comissão que mexe com a política internacional. Mexe com o centro de lançamento de Alcântara, um jovem que é um dos mais talentosos que surgiram na política maranhense nos últimos tempos. Pedro Lucas, seja muito bem-vindo, deputado, aos analistas. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de enfrentar as perguntas e debater o melhor para o Maranhão. Natanael, segunda-feira. Segunda-feira, mais chegando, mês das mães, mês das noivas. Mês do Geraldo. Seu mês também? Então, tu tem essa influência meio, né? Meio lua, meio, né? Do sagrado feminino ali, né? Eu que sou uma mãe para certas pessoas também, né? Não, e essa coisa está tão em voga aí, essa coisa da política internacional, até pelo posicionamento ideológico, né? Que o nosso presidente aí faz questão de martelar todo dia, né? E não desceu do palanque, né? O palanque continua ali armado e o mundo inteiro ali querendo saber do Brasil ali se acomodou, não acomodou investimento, parcerias comerciais, porque a economia tem que girar e parece que o presidente ali, né, insiste ali em ter o engajamento, né? Não perder o engajamento que ele tem nas redes sociais, né? Aquela coisa, eu tenho para mim, Geraldo, porque se um presidente começa a falar isso, né, diariamente, é porque ele gosta de ter essa repercussão, de estar respondendo lá o Twitter de todo mundo, do povo, Instagram, essa coisa todinha, né? E é muito perigoso porque, assim, o povo aí fora não brinca, né? Tá todo mundo brigando por suas nações, brigando por melhorias, condições, relações comerciais, acordos, né, comerciais, bilaterais. E eu vejo com uma preocupação justamente assim, esse direcionamento da política externa do governo, principalmente com essa aproximação com Israel, com Estados Unidos, países ali historicamente ligados a conflitos terroristas, né? Principalmente Estados Unidos, essa coisa de oprimir, né? De conquistar. E a galera do Oriente Médio não brinca, né, Geraldo? A galera lá vai por tudo ou nada, né? E os Estados Unidos já teve grandes respostas disso. Teve Pearl Harbor, teve o 11 de setembro, entre tantos outros, né? E eu fico com receio porque as pessoas olham na televisão e parece que estão vendo um filme. A guerra da Síria lá, tá gente morrendo ao vivo ali na televisão e as pessoas estão tomando café ali, jantando, Geraldo, como se estivesse vendo um filme. Sabe? E não faz uma relação que isso pode acontecer. A gente vê a crise que está na Venezuela aí, né? Essa eterna briga direita, esquerda, quem comanda, quem não comanda, e o povo vias de entrar numa guerra civil. E eu vejo com muita temeridade esse posicionamento do governo, né, em de estar no cerne dessas questões internacionais que são muito delicadas e históricas, né, Geraldo? E o Brasil não tem tradição disso. Acho que o Brasil é um país
receptivo, um país que está buscando a sobrevivência econômica, buscando um lugar ao sol, buscando ali uma tranquilidade para continuar crescendo, que deu uma estagnada nessa última crise. Há 4 anos o país está praticamente parado. Eu acho que o presidente ali tem que buscar, sabe, o entendimento, o diálogo, deixar um pouco esse viés ideológico de lado ali, essa perseguição contra a esquerda, contra quem é comunista, quem não é. Acho que todo mundo é brasileiro e bola para frente. Acho que o Pedro aí tem esse mesmo pensamento, aí está nessa mesma missão aí. Como é que ficou lá na comissão, deputado, Olha, tudo isso que Natanael falou? O presidente da comissão é o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo. Não é? A gente vê os debates muito acalorados por conta disso. Não é? A partir do momento que o filho de um presidente vai ser presidente de uma comissão tão importante, que é Relações Exteriores e Defesa Nacional, o clima se torna, o debate se torna mais incisivo. O certo é que é uma comissão de muita gente experiente, não é? A questão, aqui como você bem falou, a questão internacional está em pauta todo o tempo, não é? E que a gente tem que tirar um proveito muito grande. Pedi para participar dessa comissão por conta do Centro de Lançamento de Alcântara, não é? Um acordo agora feito pelo governo brasileiro com os Estados Unidos, sem dúvidas, os deputados do Maranhão têm que ter um olhar bastante atento para dentro da comissão para a gente tirar o maior proveito político e econômico para o nosso Estado. Foi assim que a gente, a partir dessa comissão, liderou a frente parlamentar em defesa da modernização do Centro de Lançamento de Alcântara. E como é que está? Tá bem definidos os critérios, né? Eu vi que já o governo ali já adotou um discurso de defender o projeto, porque tiveram lá em Brasília, acho que foi explicado. Realmente, assim, vai ser um bom empreendimento para Alcântara? Olha, não tenha dúvida, o mercado brasileiro não existe, o mercado aeroespacial brasileiro. Nós temos a base de Alcântara, que é o melhor local do mundo para se lançar foguetes, não é, de satélites. A gente não está falando do mundo bélico, a gente está falando de satélite, de tecnologia. Por se estar localizada a 2 graus abaixo da linha do Equador, ela tem uma potencialidade muito grande. Primeiro, a questão de combustível do custo. Segundo, pelo direcionamento para o mar, que facilita qualquer tipo de lançamento. Então, a gente está falando de um mercado que pode, sem dúvida nenhuma, falar de 1,5 bilhão, não é, anual. Então, é muita coisa de dólares. Então, é muita coisa que o Brasil deixou de participar, porque há 20 anos atrás teve um acordo ruim para o Brasil. Né? Não estou falando nem de Alcântara, aquele que foi proposto há 20 anos atrás e que foi derrubado no Congresso, porque feria sim a soberania nacional. Agora não. Com base nesse último acordo que foi rejeitado, a aeronáutica puxou para si a responsabilidade e os pontos, aqueles pontos que foram negados dentro do Congresso, a aeronáutica aperfeiçoou, teve um diálogo permanente durante esses 20 anos e agora chegamos num acordo redondo. Tenho certeza que o Congresso Nacional tem a maturidade suficiente para saber o que é soberania, para saber o que é bom para o Estado brasileiro. A gente está falando de dinheiro novo, de recurso novo, de um mercado que a gente não participa. Então, a gente esteve na última semana no Centro de Lançamento de Alcântara com toda a Comissão de Relações Exteriores, estivemos com a bancada maranhense também no lançamento para que a gente pudesse tirar as dúvidas, né? O acordo é um acordo que protege a tecnologia. Por que não deu certo aquele acordo com a Ucrânia? Porque pouca tecnologia da Ucrânia é utilizada nesses satélites. O acordo com os Estados Unidos é importantíssimo para a gente, porque é um acordo que 80% de toda a tecnologia de satélites lançada no mundo tem uma tecnologia, um chip, um parafuso americano. Então, para a gente poder lançar, a gente tem que fazer esse acordo de salvaguardas. E aí é que gira em torno todo o interesse em Alcântara. A gente precisa de um acordo de salvaguardas com os Estados Unidos para que a gente possa lançar foguetes, satélites nesse mercado. E não é só os Estados Unidos. Depois de firmado esse acordo passado pelo Congresso, a gente pode fazer outros acordos com outros países, facilitando assim o Brasil nesse comércio tão restrito, mas que tão dá recursos financeiros. Deputado, assim, a gente vê claramente, né, que o governo federal ele está atuando em blocos, núcleos ali, o núcleo dos militares
que defendem essa soberania, inclusive há de se ressaltar, né, Geraldo, pelo menos os militares ali do núcleo do governo, não se vê confusão, não se vê declaração polêmica, as pessoas sempre polidas, sempre ali, a impressão que estão trabalhando de fato. Por outro lado, tem um viés ideológico ali da carga ali do pessoal da extrema-direita, que é atrelado ao presidente, né, e a parte política. Como você vê essas três junções ali, nesse cenário do atual governo ali, está caminhando de fato, ou essa confusão que passa, ela é real? Porque para mim ali ela não passa de midiática. Assim, eu tenho percebido que tem avançado algumas coisas. Como é que você enxerga isso? Olha, eu discordo do pensamento de fazer política sem ser com partido político. Hoje o Estado brasileiro é formado por partidos políticos. A Constituição reconhece os partidos políticos. E aí quando eu vejo o presidente trabalhar em frentes, frente parlamentar das armas, frente parlamentar da igreja, não sou contra as frentes, até porque presido um. Mas a política tem que ser feita com os políticos, com os partidos políticos. Se é bom ou se é ruim, a gente tem que melhorar a cada eleição. Mas eu vejo com muita dificuldade o presidente Bolsonaro tratar com o Congresso Nacional desta maneira. Aí está o Twitter falando mais que ninguém, né? O vice dele batendo cabeça com alguns filhos, batendo cabeça com ele próprio, enfim. Eu acho que o presidente já sentiu que o Congresso Nacional é feito por políticos e ele foi político 20 anos ali dentro, né? E o tratamento, não estou falando de tomar lá da cá, estou falando um bom relacionamento com o Congresso Nacional. O que é bom relacionamento com o Congresso Nacional, Natanael? É saber, vamos votar uma reforma da Previdência? É isso que o governo espera? Ok. Depois daí, o que se tratar? Uma agenda para a educação, uma agenda tributária que tem que ser feita. Não existe a gente poder votar e discutir uma reforma tributária sem reforma da Previdência, sem pensar na reforma tributária. É isso que o Congresso espera do governo Bolsonaro, que a gente possa ter uma agenda. O Congresso espera poder dizer assim, ó, depois disso vem isso. E a gente poder tratar de temas tão importantes para o Brasil. Eu tenho defendido isso aqui, que a reforma da Previdência seria no segundo momento, depois da reforma tributária. Não se fala em reforma tributária no Congresso, deputado, até hoje? Muito. O presidente Rodrigo teve um cuidado, e ele, que é um embaixador da reforma da Previdência, não estou falando que desta, mas é um defensor da reforma da Previdência, ele formou um grupo de trabalho, tem um ano já isso, com economistas, com pessoas do meio, para que montasse uma proposta. Essa proposta foi apresentada 30 dias atrás no Colégio de Líderes, e do qual o deputado Baleia pegou para si esse tema, já apresentou uma proposta pouco modificada, mas nesse alinhamento, não é? Mas a reforma da tributária, eu tenho certeza que é uma das pautas mais importantes para esse país. Unificar imposto, não aumentar. Eu não estou falando de aumento de imposto, mas unificar. Simplificar, né? Para que a arrecadação seja maior e também facilitar a vida do cidadão. Ninguém aguenta pagar 2 vezes o imposto no mesmo produto. Paga o ICMS que vem, mas paga algum outro tipo de imposto. Então a gente está falando em simplificação de imposto, mas para que o governo possa arrecadar, aumentar a sua base de arrecadação, facilitando que o contribuinte possa ter a sua vida mais saudável, não é, financeiramente. E uma outra coisa é que quem paga imposto, como deve ser o caso de todos nós aqui, o que a gente não aguenta mais ver é quem não paga e não acontece nada. Isso também precisa ser resolvido. A gente continua no próximo bloco. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o deputado federal Pedro Lucas. Só continuando, para a gente arrematar essa questão do imposto, deputado, que é a mesma questão da Previdência, me parece que o rombo está muito relacionado, no caso do imposto, a quem não paga, os sonegadores, né? Enquanto que os trabalhadores como nós, os próprios deputados que recolhem o imposto direto, de renda, por exemplo, direto na fonte. Existem situações que paga se quiser. E há uma técnica gigantesca, contábil, ou de, enfim, para burlar esse negócio. A mesma coisa é a Previdência, que existem rombos enormes de bancos que não cumprem com seus compromissos. Não era hora de combater também isso?
Olha, a reforma da tributária, ela claramente, na unificação de imposto, ela vai combater essa sonegação dos empresários. Né? O Brasil não aguenta, como você bem falou, o trabalhador que mais sofre na ponta é pagar um imposto. E os empresários, grandes empresários, ter a flexibilização do pagamento de imposto ou talvez até a sonegação. Isso aí, né, a reforma tributária bate nesse ponto muito forte para que a gente possa aumentar, como eu falei aqui, a base de arrecadação. Mas a reforma da Previdência, como você tocou aí, é um tema bastante polêmico. Eu acho que muita gente tenta evitar. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dialogar, exaurir todo o tempo da comissão e do debate dentro do Congresso Nacional para que saia uma reforma menos dolorosa. Não é? Eu, como líder do PTB e mais 12 líderes de partido, já batemos questão que na comissão especial a gente vai tirar a questão do trabalhador rural, nós vamos tirar a questão do BPC, não é, que é o benefício para o idoso, que o sofre, é a pessoa que mais sofre, trabalhou ou deixou de trabalhar, mas, né, ajudou o país merecer esse tipo de tratamento. Então, e tem outras questões que a gente precisa avançar, no abono salarial, enfim. Eu acho que a reforma da Previdência é uma situação delicada que o país vive. Não creio que nenhum gestor, pode ser prefeito do PCdoB ao prefeito do DEM, todos estão sofrendo. Se não encarar de frente com responsabilidade, a gente vai quebrar o país no ano de 2020. E é isso que o político que está lá tem que ter a maturidade suficiente e saber que não é hora de campanha. Tem como a gente trabalhar uma reforma menos dolorosa? Aqui falo para todos os que podem me ouvir neste momento, mas a gente precisa enfrentar com muita responsabilidade esse tema. Não dá mais para adiar. Né? Se você fizer uma entrevista aqui com o governador do Piauí, com o nosso governador Flávio aqui, ele vai dizer o drama que está vivendo nas contas com a Previdência, com o aumento enorme de servidores se aposentando, a idade vai aumentando, isso é bom para o país, então a gente tem que rever o cálculo da Previdência para que a gente possa fazer a máquina girar, mas também não maltratar aqueles que mais precisam. Eu não vi ainda, eu também acho que a reforma é necessária, até para corrigir uma série de falhas aí ao longo desses mais de 50 anos, né, Geraldo? Inclusive o PTB é uma participação histórica na defesa Quem fez a CLT fomos nós, né, com Getúlio. E sabe o que eu vejo? Eu não vi uma preocupação, deputado. Por exemplo, a gente sabe que a população economicamente ativa, ela tem vou dizer assim, uma quantidade de mão de obra disponível na faixa etária até os 45 anos ali, ela está passando, ela está crescendo. Nós vivemos um boom ali populacional, né, Geraldo, no final do governo com essa Bolsa Família, pessoas tendo filhos, aquela coisa toda, aumentou a taxa de natalidade. E assim, aumentou? Aumentou. A pessoa, né, economicamente ativa, ela está passando ali, a cada ano que passa, ela se distancia mais da sua força de trabalho. E o que a gente vê, deputado, é o seguinte, é o desemprego aí batendo na casa dos 14 milhões. Muita coisa. Né? E assim, e a gente desperdiçando essa mão de obra economicamente ativa, né? Como é que vai fechar essa conta lá na frente? Então, assim, eu não vi no texto da reforma, também não li todo, li os pontos mais polêmicos ali, que se debate muito, mas eu não vi a preocupação dessa janela economicamente ativa. Se eu não me engano, eu vi um estudo do IBGE, que até 2030, né, era um ápice ali para se ter um desenvolvimento no país, né, satisfatório. Depois disso, a população ia envelhecer mais, porque a taxa cresceu muito nos últimos anos. A reforma da Previdência, Nathanael, está muito relacionada à reforma tributária. Eu não vejo a reforma da Previdência alavancando os empregos, e sim estancando o perfil econômico do Estado brasileiro e dos municípios do Estado. A reforma tributária, sim, ela já dá injeção, né, para que facilite a arrecadação e aí possa gerar mais emprego. Eu acho que elas estão muito alinhadas para que a geração de emprego possa existir. Uma não existe sem a outra, essa é a verdade. Não é? Eu até sugeri ao presidente Rodrigo, ele, pela experiência que tem, ele acha que não, poderia já estar trabalhando, não é, na comissão esse texto da reforma juntamente com a da Previdência, a da tributária que eu estou falando. A gente demorou a apresentar a tributária. Eu acho que o debate dela
teria que ser paralelo a uma reforma da Previdência. Elas não existem separadas. Eu acho que apostar na reforma da Previdência para a geração de emprego, ela por si só não vai adiantar. Eu acho que a reforma tributária tem que vir aglutinar a reforma da Previdência. Só assim a gente vai poder dar uma alavancada e dar uma respirada a nível fiscal e financeiro. No que tange a privatização dos fundos, deputado, né? Já teve experiência no Chile que não deu certo, em alguns outros países, e a gente vê ali que o Paulo Guedes ali meio que está importando ali esse mecanismo ali. O Congresso não está vendo com temeridade essa privatização dos fundos? Claro, sem dúvida, a capitalização ela é falir o sistema atual, e isso a gente tem que ter muito cuidado, mas a parte patronal tem que existir na capitalização. Lá no Chile, que você falou aqui, não existe, né? Então o patrão não tem a obrigação de ajudar. Por isso que o teto fica desse tamanhozinho, né? E o Paulo, mesmo assim, ele tem um argumento que é 5 vezes maior do que aqui. Não, a gente não está pensando, o mercado do Chile é muito pequeno. A gente está pensando num mercado muito gigante que é o mercado brasileiro, né? Então, a parte patronal, ela deve existir. Quanto é o percentual, é isso que o Congresso tem que debater. Mas isso, eu creio que ela, por si só, a capitalização sem a parte patronal não passa. A parte patronal tem que existir para que o trabalhador possa, no final das contas, ter um rendimento aquém do esperado. Mas essa comparação com o Chile, se nós pegarmos os índices positivos, os do Chile são todos maiores do que o nosso, e se pegarmos os negativos, os do Chile são todos menores do que o nosso, né? O IDH lá é maior, o salário mínimo lá é mais que o dobro do daqui. Mas você tá falando condição populacional também. As políticas públicas do Chile são bem menores que a nossa, né? O tamanho. Então a gente tem que ver com outro olhar. Pegar um exemplo bom, que foi a capitalização, ele tem a reclamação deles lá, mas que a gente possa incrementar, porque a gente não pode tratar o Estado brasileiro como o Estado chileno. Mas também não pode tratar como os Estados Unidos, que Bolsonaro às vezes quer estar no mesmo top, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro tem um perfil, não é muito dele em si, mas que eu não concordo. Americano só pensa em americano. Se tu bota no dedo americano, eles pensam nele primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10 vezes. Depois, quem sabe, pensa em americano novamente. Então, o que o presidente Bolsonaro tem que perceber, eu sei das relações, o mercado americano é muito gigante, né, extraordinário, o mercado chinês é extraordinário, a gente tem que ser um pouquinho mais brasileiro, pensar no povo brasileiro, e assim eu tenho certeza que com a determinação e o enfrentamento que ele está fazendo dessas reformas, a gente vai poder melhorar a vida dos brasileiros. Sem falar que a dominação também, deputado, né, e subserviência, ela é cultural. Ontem, Geraldo, né, eu fui assistir Os Vingadores. Então, vamos lá assistir Os Vingadores. Eu fiquei perplexo, Geraldo, com o povo batendo palma, vibrando quando apareciam os super-heróis. Em uníssono, entendeu? Assim, uma coisa assim, sabe? Uma idolatria, uma cultura que não é nossa. Nós temos nossos heróis brasileiros. Assim, eu acho que o governo Bolsonaro, ele vai num contrassenso do que prega, porque ele foi eleito com uma bandeira nacionalista de valorização do produto nacional e, por outro lado, nas ações práticas, essa coisa de subserviência, privatização, que eu considero privatização atestado de incompetência. Até você ter o caso dos aeroportos, ali, várias empresas ligadas à capital estatal comprando aeroportos no Brasil para administrar. Então, assim, será que outra empresa vai administrar, vai dar lucro, a empresa brasileira não administra? Por quê? Então, assim, eu vejo, deputado, que eu estou sentindo falta, na verdade, daquela coisa nacionalista, porque até agora o governo Bolsonaro não tem nada de nacionalista, porque se ele fosse nacionalista, como ele pregou, ele deveria defender nossas fronteiras, o exército ali, não deixar entrar armas, brigar ali pela soberania. O pré-sal. O pré-sal, aquela coisa. E a gente está vendo uma política de entregar, de se livrar de um problema. Né? Assim, Nathanael, se me permite, eu vejo assim, eu acho que cada caso é um caso. Tem setores que a privatização ela é bem-vinda. Né? O Estado brasileiro não tem como manter isso, não tem como prestar o bom serviço. É muito grande o Estado brasileiro. Quando tu tenta abraçar muita gente, pouco se sente abraçado. Então, o que eu penso é que a gente tem que estudar caso a caso. Não estou falando em privatizar tudo, mas olha, veja bem, tem partes da Petrobras que precisam ser privatizadas. Não estou falando da Petrobras em si, mas tem coisas que deixou de ser
o objetivo principal da Petrobras. E aí a gente fica remando contra a maré, tentando prestar um serviço que a gente não consegue. Você lembra que quando a iluminação pública era toda, deu uma melhorada, querendo ou não, assim, mas não deu uma melhorada? Por outro lado, a telefonia, zero, não é verdade? Então a gente tem que estudar cada caso é um caso, e aí ver o que é melhor para o Estado brasileiro. No caso da Petrobras, eu também sou contra o monopólio. Né? Eu não sou a favor da privatização, sou contra o monopólio. Não, eu não falei da própria dela, eu falei assim, que ela tem tanta ramificação hoje, que aí ela não conseguiu controlar a administração. E aí deu o que deu. As distribuidoras, por exemplo, não tem porquê, né? Tem muita coisa, a Petrobras é muito grande para ela carregar sozinha esse fardo. Então, eu acho que assim, a gente tem que observar, tem que estar atento o que é necessário privatizar e deixar que o mercado também controle, né, um pouco o mercado controle. O mercado não tendo essa flexibilidade de poder entrar, de poder aportar recursos, de poder administrar, o mercado se retrai muito. Eu acho que esse momento a gente precisa liberar um pouquinho, sim. Fazemos mais uma paradinha, voltamos já para o terceiro bloco. Voltamos aqui com os analistas, recebemos hoje o deputado federal Pedro Fernandes. Queria convidar os companheiros aqui de Ribalta para falarmos um pouco do nosso estado. Pois não. Já falamos aqui, Natanael, você hoje está falador, estou gostando de ver, da Previdência. Uma das discussões que se faz é da Previdência estadual. O que a de lá vai influenciar, se vai se adaptar às leis estaduais para ter uma correspondência com a reforma que vocês vão aprovar. Qual é a expectativa do nosso estado, vamos ser mais justos? Olha, existe uma corrente muito forte dentro do Colégio de Líderes para que cada estado tome a frente da sua previdência, já que não tem nenhum impacto a nível federal e sim estadual ou municipal. A gente está analisando bem essa proposta é do Daniel, líder Daniel, do Cidadania, agora era PPS, não é? É uma proposta interessante, até porque cada estado tem sua especificidade. Então, assim, eu vejo que governadores estão se reunindo, eu acho que o tema já poderia começar a ser debatido. Né? Eu vejo isso com muito presente nas reuniões do qual eu participo, de que cada estado possa fazer sua previdência, possa fazer sua reforma. Né? Não sei se passa, é um tema que eu levei para a bancada, somos 11 deputados do PTB, não é? Eu tenho um lugar lá de titular, outro de suplente na comissão especial. Eu creio que o debate vai ser muito apurado nisso, até porque, né, é um sentimento na Câmara, desde da eleição passada, que teve muito desgaste com a reforma trabalhista. Não é? E muitos deputados que ali estavam naquele momento não conseguiram voltar. E os que voltaram querem dividir a responsabilidade. Isso aqui não é um jogo de empurra-empurra, mas dividir responsabilidade. Já houve alguma avaliação na Câmara, deputado, sobre os resultados práticos da reforma trabalhista? Olha, todos dizem, né, que faltou muita coisa a ser aprovada para que ela tivesse um êxito. O que a gente vê é que os resultados aqui estão até agora, não é muito influenciado por essa reforma da Previdência, e aí bate 13 milhões, né, se eu não estou enganado. Passou dos 13 milhões. Passou dos 13 milhões de desempregados. Não é? Eles sempre dizem, a complementação era a reforma da Previdência, que é a reforma tributária. São 3 itens que eu acho que deveriam ter sido marchados juntos e só ficou a trabalhista nesse jogo aí todo. E a bancada maranhense, deputado, a gente já ouviu elogios várias vezes aqui, né, Natanael, quanto à unidade da bancada trabalhando em prol do Maranhão. O senhor está vendo isso? Olha, eu cheguei agora do Parlamento Municipal, né? A primeira impressão que eu tenho é que o coordenador Juscelino tem experiência suficiente para tocar a coordenação. O que eu vejo, claro, é que sempre tem um debate de um lado, de outro, mas que a gente está em favor do Maranhão. Ali ninguém é maluco ou doido de lutar contra o povo maranhense. Agora, claro, sempre tem um pensamento diferente, discorda aqui, o outro vai por outra vertente. Eu acho que o momento é único, né? Principalmente nesse tema do CLA, do Centro de Lançamento de Alcântara. Eu estou falando aqui, Natanael, Geraldo, de 400 milhões que a gente pode botar num fundo do qual eu apresentei o projeto de lei,
para os quilombolas, e o senador Roberto já apresentou outra coisa, o senador Everton no mesmo sentido. Então, para que a gente possa pegar recursos desses foguetes que irão ser lançados e aplicar aqui dentro do estado do Maranhão. Eu falei de quilombolas, eu acho que o senador Everton e o senador Roberto já falou em comunidades vulneráveis. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que tirar o proveito político e econômico desses satélites para que a gente possa melhorar a vida do cidadão maranhense. Tanto é que quando eu fui presidente da agência metropolitana, pensando já no centro de lançamento que poderia vingar, não é, a gente apresentou aquele projeto lá da Península, né, podendo fazer a travessia lá com Alcântara, independente da maré. Eu acho que é um projeto oportuno. A gente está falando em mobilidade, a gente está falando em integração, a gente está falando com que aqueles funcionários do CLA lá do outro lado, que os alunos do IFMA lá do outro lado, possam não faltar à aula, que os profissionais não trabalhem só 3 horas, às vezes trabalhem só 3 horas por dia, não é porque não conseguem voltar ou que se vieram e não conseguem voltar para Alcântara. Então é uma mobilidade, eu acho que é isso que está faltando, a gente pensar um pouquinho à frente dos dias atuais. E o que o senhor acha daquela polêmica que aconteceu lá? Complementando ali, vem cá, vocês zoaram de Lázaro com aquela declaração lá, como é que foi vocês internamente na bancada lá? Eu respeito o deputado Edilásio, é amigo pessoal meu, né? Claro, eu sou de um campo político, ele é de outro, eu acho que ele não conhecia o projeto suficiente. Ele escutou muitos moradores da Península, que alguns são favoráveis, mas outros não. Não é? E que ele, por não conhecer, falou que não deveria, né? Teve a infelicidade. Não sei se esse é o pensamento dele, realmente, nunca debati esse tema com ele. Mas que eu não concordo. Eu acho que quanto mais a gente integrar, independente de classe, integrar o continente, a ilha, vai ser melhor para o estado do Maranhão. Você não dá nem uma zoadinha nele, não é uma zoação. Não, com essas coisas a gente não brinca, a gente tem que levar a sério, né? Porque a pessoa pode se ofender, ou pode doer, enfim, eu respeito muito o mandato dele, que foi eleito pelo povo maranhense, e aí ele vai saber explicar da melhor forma. E essa questão das nossas estradas, deputado, que nós estamos passando por uma calça curta danada esses dias aí. Eu vim da BR agora, fiz Colinas, fiz uma visita técnica no IFMA de lá, que vai ser instalado, emenda do deputado Pedro Fernandes, quase 5 milhões de reais, vai atender toda a região do Médio Sertão. De lá eu fui para Pedreiras, aniversário da cidade, uma entrega de 7 reformas de UBS, que o deputado Pedro Fernandes também alocou emendas lá, então eu fiz um roteiro, está horrível, não é? Tá. O ministro esteve aqui há um mês atrás, se comprometeu a ajudar, primeiro já foi, ali está judicializada aquela questão, a empresa que ganhou, ela não quer refazer o serviço, o DENIT judicializou. E aí, como ela judicializou e não teve acordo, o Santos Cruz foi na audiência tentar resolver a questão, não conseguiu, o Exército vai entrar para fazer e eu tenho certeza que o Exército é tão comprometido quanto nós políticos. Existe, deputado, né, falando de estrada, alguma proposta, alguma ideia do governo em privatizar, né, os restantes das estradas brasileiras, porque no eixo ali Rio-São Paulo já tem bastante coisa que quer privatizar, tem pedágio de administração, né, particular. Você acha que aqui para o lado do Nordeste também, será que não seria uma solução também? Eu tenho que analisar com carinho isso. A princípio eu não sou a favor, porque a gente não tem a economia que o estado de São Paulo e o Sudeste tem. Né? Para te manter um pedágio, tem que passar, tem que viabilizar, o projeto tem que ser viável. Né? E não vejo que a capacidade financeira do povo maranhense, não é? Aí nós somos estado pobre, já tirar para privatizar, a gente já paga imposto, enfim. Eu acho que a gente tem como resolver de outra forma. Tem como resolver com compromisso, de trabalhar, de tentar ajudar, da bancada a alocar recursos, e isso a bancada está decidida, né? Já alocou, foram quase R$500 bilhão a duplicação da BR-135. Então eu tenho certeza que a gente vai encontrar a melhor saída sem ser essa da privatização. Além do que, Natanael, lá no Paraná, que é quase tudo privatizado, né? O governador está um entra e sai desgraçado da cadeia por conta de corrupção com a questão das privatizações das estradas. Mas vamos deixar isso para os meus primos sofrerem por lá. Nós aqui, pelo menos, isso não temos. Deputado, pois não. E eu queria voltar ao assunto, essa questão dos 400 milhões lá da base de Alcântara. Eu queria entender, e os nossos amigos também, alguns já perguntaram, mandando mensagem para a gente,
Eu perguntei aqui para o outro secretário, que também está cuidando disso, mas de quanto é que nós vamos ganhar? São 400 milhões mesmo? É de dólar? É por ano? É o aluguel da base? Deixa eu te falar uma coisa. O mercado não é só aquele ganho imediato. Não é isso, eu estou falando de um fundo a ser criado para que a gente possa tirar cada foguete lançado, tirar 1% para essas comunidades. Essa é uma coisa. É um cálculo teórico, né? Em cima do movimento mundial. Esse é o mercado, gira em torno disso, né? Tirando 1% é isso. É 1 bilhão, 1 bilhão e meio, o dólar está R$4, 10% é 400 milhões. Por lançamento? Oi? Por lançamento. Isso para as comunidades quilombolas, né? Que a gente pode avançar para as comunidades vulneráveis do estado do Maranhão. Mas a gente está falando em um ganho de tecnologia. Né? Cada foguete lançado, também a base, o Centro de Lançamento Alcântara, recolhe. Isso investe em estudos, isso gera renda, isso gera emprego para aquelas comunidades, isso gera um mercado tecnológico vindo para dentro do Maranhão. É um ganho fantástico. O deputado Zé Reinaldo, juntamente com o deputado Pedro Fernandes e Valdir Maranhão, há anos atrás, foram lá em São Bernardo e trouxeram o ITA. Está aí o ITA instalado e precisa avançar no centro de lançamento de Alcântara. Então, o ganho não é imediato de fundos para as comunidades quilombolas, é um ganho de mercado, né? Um ganho bem maior do que a gente possa imaginar. É um ganho do qual fala em torno de 10 bilhões de reais. É o hotel que vai ser instalado ali, é muita coisa em função de um centro de lançamento. Tomara que aconteça, né? Mas vamos suavizar as coisas, né? Ou não sei, né, Eu estou muito Natanael? otimista. Eu acho que esse ano a gente aprova dentro do Congresso o acordo de salvaguardas tecnológicas e aí sim o Maranhão e o Brasil vai viver outro momento no mercado aeroespacial. Maravilhoso. Bora brincar um pouquinho de bloqueio ou compartilha? O quadro tá famoso, viu, Natanael? Deve ser o Pedro Fernandes que veio aqui, que pingou elogio pro filho aqui. Eu vi o meu amigo, o secretário Lula Filho, aqui, nas declarações polêmicas aí. Bora ver o que foi que botaram aqui pro senhor, então. Bota o primeiro. Opa, tá aí, ó. Começou com Olha, ele Eduardo Bolsonaro. Ele tem suas qualidades, como ele tem seus defeitos. Eu também tenho, né? E aqui eu vou falar como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele está aplicando o regimento, claro, duramente, não é? Mas eu compartilho, eu acho que a gente troca experiências, não é? Eu não estou falando ele como... Não conheço, nunca tratei nada. Eu estou falando como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Eu compartilho o Eduardo, não tem por que não compartilhar. Tá certo. Segundo. E outro Eduardo, o Braidinho. Tá cheio de Eduardo. Olha, o Eduardo Braide é meu parceiro, meu companheiro, amigo de bancada. Não faria uma indelicadeza, apesar de não ser do campo político dele, apesar de não concordar em muita coisa que ele fala. É o jeito político dele, eu tenho o meu perfil, eu compartilho, não teria outra forma de fazer um compartilhamento. Tá certo, deputado. Terceiro. Aí, ó, aí passou o fim de semana falando. Assim, o Lula, ele me faz lembrar uma ideia do meu pai, né? Uma palavra do meu pai. Pedro, quando eu olho aquele ônibus amarelinho lá no sertão, eu lembro do Lula. Quando eu olho ele passando lá, eu lembro do Lula. O Lula pode ter errado, o Lula pode ter seus defeitos. Eu acho que se errou tem que pagar, não é? E a justiça está aí para julgá-lo. Mas eu acho que ele deixou um grande legado. Se é conspiração contra ele, eu acho que o Brasil está cometendo um erro gigante. Não é gigante porque é um cara que trouxe outra perspectiva de vida para o povo nordestino. E eu, como nordestino, não tenho como compartilhar a imagem do Lula. Eu acho como não compartilhar? Eu compartilho, porque certo. Pela história que ele fez, se errou,
se paga, ele está pagando. Agora, se estão errando com ele, vão ter que pagar também. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, deputado. Mas deixou um legado de fato, né? É perseguição sim, mas também tem culpa no cartório, né? Mas isso é tão gigantesco que é só a história que vai julgar. Pois é, e a gente vai fazer parte da história. A gente não tem como contar esse presente, né? Agora, essa história. Então, assim, eu vou compartilhar pelo que ele já fez pelo Nordeste, pelo Maranhão. Perfeito. E assim, para falar, Geraldo, assim, e foi de uma maldade terrível que fizeram com a mulher dele, com a dona Marisa, expondo conversas entre filhos, lençóis de cama com nome. Gente, né? Eu acho que a gente está na hora de valorizar mais o ente mais fundamental do povo brasileiro, que é a família, né? Eu acho que eu tenho um pai e uma mãe, que aí, se você botar lá, eu compartilho eternamente, né? Eu acho que é isso, valorizar a família para a gente poder fazer o bem. Se a gente não faz o bem dentro de casa, é difícil, né? Isso não é consolo para Lula nem para ninguém de que seremos todos julgados pela história. Mas há uma probabilidade muito grande de quem é protagonista hoje, daqui a 50 anos, ser mero coadjuvante e talvez sequer ser lembrado daqui a 100 anos. E Lula vai ser. Mas tem mais um nome, vamos ver como é que encerra. Aí, o senhor já até citou aqui o senador Roberto Rocha. O senador Roberto, eu não pude fazer política com ele, né? Eu fiz com o filho dele, o Roberto Júnior, fez um bom trabalho na Câmara, não sei porquê, foi para vice, né, do Wellington. O senador Roberto, ele tem uns projetos interessantes, né? O Zema, eu acho que a gente é uma maneira interessante de ajudar o Maranhão, né? Ele apresentou a questão dos royalties, ele faz um trabalho, né? Eu sinto falta do Roberto, aqui é uma confidência ao vivo ao senador, ele participar mais da bancada. Eu acho que ele poderia estar mais perto, até pela experiência dele ajudar, não é? Ajudar a envolver a bancada, ajudar a bancada a crescer. Né? Quando eu sinto falta nos debates, ele estão presente, mas ele tem sua capacidade, tem seus méritos. Eu compartilho. Tá, eu queria era que botasse alguém aí para eu não compartilhar. Mas como eu vou lhe perguntar, deputado, quem o senhor não compartilharia? Mas aí fica muito subjetivo. Porque todos que vocês colocaram aí são pessoas que dão sua contribuição. Deu sua contribuição e pode dar sua contribuição. Não é? Eu acho que a bancada é uma bancada nova, mas que ela precisa de um direcionamento com a experiência de quem já está vivendo no Congresso há muito tempo. E o Roberto tem essa qualidade, pela experiência que já passou por tudo isso. Teve seus erros aqui, teve políticos, mas eu estou dando um compartilha para ele, pelo que ele representa dentro da bancada. Uma vez eu vi uma entrevista, Natanael, de uma moça que Jô Soares teve mais esposa do que todos nós juntos, né? Foi casado com um monte de mulher. Mas aí uma delas, não me lembro se foi a Silvia, que dizia que ele era tão gentil, que quando ele chegava para a mulher e terminava com ela, encerrava o relacionamento, diz que ele era tão gentil que elas queriam abraçá-lo. Eu acho que essas suas compartilhadas são meio Jô Soares, deputado. Mas agradecer a sua presença e volte sempre que puder aqui. Opa, obrigado. Eu peço desculpa aqui por não ter vindo antes, né? Realmente é muito confusa a nossa agenda, né? Eu fiz isso porque reconheço o trabalho de todos que ali foram apresentados e dizer que estamos à disposição, né? Eu sei que o debate acalorado da Previdência vai vir para o braço de vocês, para que vocês possam dialogar, debater com os deputados, com os senadores, reforma tributária e colocar a bancada à disposição. Tenho certeza que se vocês chamarem um a cada semana ou um a cada mês, eles vão ajudar ainda mais a contribuir com o Estado. Com certeza. Na hora, Tinky Wink, dá tchau aí. Tchau, Tinky Wink é daquele Teletubbies. Foi longe, Geraldo. Eu não peguei, meus filhos já pegaram do trenzinho, já pegaram... Minha filha já foi Peppa Pig, esse aí tu foi longe. Os meus filhinhos já estão até formados. Tu és do Paraná? Sou. Tá. Bom, gente... Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar dividindo esse espaço com essas pessoas aqui, Juninho, Natanael, nosso convidado de hoje, Pedro, e a todos vocês que são a razão da gente estar aqui tentando discutir política. A política é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque é ela que nos conduz. É através da política que nós temos ou não tratamento de saúde,
educação, infraestrutura e muitas vezes até uma razão de viver. Porque é através da política que a gente alcança as nossas conquistas. E esse espaço é um espaço democrático, republicano e aberto para se discutir política de boa qualidade. Se o deputado compartilhou todos aqui, dizendo dos méritos que cada um tem, e quase todos os têm, é porque aqui nós só colocamos pessoas relevantes. Não importa que sejam de direita, de esquerda, que sejam evangélicos, católicos ou umbandistas. Aqui tem espaço para quem quer discutir. E nós queremos, com a força de todos vocês. Muito obrigado e amanhã estaremos de volta.